nos reunimos aqui para orar e adorar ao Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Carecemos, Senhor Deus, da iluminação do teu Espírito, para que nós entendamos esse texto e vivamos, Senhor Deus, para honrar e glorificar ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu acabei lendo todo, eu ia ler até o versículo 19 ali, mas eu li todo o capítulo, né, até o versículo 22, que é nesse contexto dessas profecias mentirosas que alguns profetas estavam fazendo para o povo de Israel. E é tão marcante que o Senhor, ele coloca os profetas, no versículo 9, junto aos adivinhos, aos sonhadores, aos agoureiros, aos encantadores. Tamanha distância que os profetas estavam do Senhor. É tão, é tão marcante isso, e a gente tem visto isso semana após semana, com relação à oração, da oração ser algo tão rico, tão maravilhoso, tão precioso, que o Senhor orienta aqueles sacerdotes a orarem, né? Claro que nós, entendendo o contexto ali, né, a gente pode olhar de duas formas. O Senhor orienta para que eles orem, para que os utensílios não sejam levados. Contudo, por que essa oração não seria, entre aspas, vou colocar entre aspas, efetiva? Porque esses homens estavam longe do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 25, versículo 14, que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Maravilhoso esse verso do Salmo 25, 14, né? Essa intimidade do Senhor é para aqueles que temem ao Senhor. Então, meus irmãos, orar é algo precioso. Eu gostaria que nós, unanimemente, como igreja, entendêssemos a bênção de orar. Orar não é simplesmente pedir coisas para que Deus faça para a gente coisas que a gente quer que Ele faça. Orar não é simplesmente, ainda que ela tenha esse aspecto de pedir, de suplicar, né? Orar não é simplesmente agradecer a Deus pelo feito dele na nossa vida, além de ter um aspecto de gratidão na nossa oração também. Mas orar tem a ver com o relacionamento com Deus. Não é só você saber de Deus, não é só você crer que existe um Deus. É um relacionamento com Deus, relacionamento com Deus que eu preciso exercitar, que você precisa exercitar. Que nós precisamos, assim, fazer esse esforço. Por que esforço? Porque naturalmente, queridos, nós não vamos a Deus em oração por causa da nossa natureza pecaminosa. Pós-pecado, todo homem, desejo do homem é se afastar de Deus. Primeiro homem a ser criado ali, Adão, quando ele se depara diante da situação de erro, de gravidade, de pecado, o que ele faz? Ele se esconde. Ele se afasta do Senhor. Isso é natural para mim e para você. Agora, como cristãos, nós temos acesso ao Pai diretamente, por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Mas há uma luta interior no nosso coração para não desenvolvermos esse relacionamento de oração que faz com que nós não desfrutemos dessa bênção que é orar. Capítulo 27 de Jeremias tinha passado ali pelo menos 10 anos, 10, 11 anos, que as pessoas já foram levadas para o cativeiro da Babilônia. Capítulo 25, que foi lido aqui no início do nosso culto, Jeremias deixa claro, antes deles irem para o cativeiro, que ficariam 70 anos naquela terra. Foi o Senhor quem disse, o Senhor quem orientou a nação. 23 anos, Jeremias fala isso ao povo. No capítulo 26, se você voltar os vossos olhos no versículo 7, olha só, no capítulo 26, os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia esta palavra na casa do Senhor. Palavra essa: submeta-se ao jugo,
a Babilônia vai dominar. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Por que Jeremias seria morto? Porque ele profetiza em nome do Senhor, dizendo: será como Siló, ou seja, uma cidade devastada, esta casa, e essa cidade desolada, e sem habitantes. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Então, Jeremias fala a verdade, e a verdade conhece aqueles que são íntimos do Senhor. Quando você conhece a verdade, você vive de acordo com a verdade, você prega a verdade faz parte do seu dia a dia. Era o que aconteceu com o profeta Jeremias, diferente dos outros sacerdotes. Ele não estava prometendo o que Deus não prometeu, ele estava falando a verdade do que Deus havia dito por intermédio dele. Ele é perseguido. O desejo deles era matarem Jeremias. Não consegue. E aí no capítulo 27, nós temos ali, como eu disse a você, de 10 a 11 anos que eles já estão no cativeiro. Só que lembra-se das 3 deportações lá que o povo de Israel foi levado? 605, 597 e depois 586. Aqui provavelmente 594, a data do capítulo 27. Então, ou seja, 10, 11 anos do cativeiro. Isso é 12, se for 606, se a gente pegar a data ali. Então, eles já fizeram a primeira invasão. O Império Babilônico já está no poder. Já tinha, já era claro para eles que a Babilônia se levantou. Ou seja, Jeremias já estava falando com o povo. Agora era fazer o quê? Obedecer. Ah, queridos, e essa é a chave. Já viu pessoas que dizem assim, não, eu amo a Deus, eu oro, eu estou envolvido com as coisas da igreja, mas quando se depara com o princípio, ela é resistente a obedecer. Quando ela ouve a palavra e ela ouve a verdade, e a verdade confronta diretamente o pecado, né? Aqui no povo é não se submeter. Pelo contrário, Zedequias aqui, o rei que estava nesse momento, está fazendo aliança com outros povos. Então, qual que era a ordem do Senhor? Olha, é o, é o, você vai passar literalmente uma vara e vai fazer um jugo. Essa é a ideia das correias e dos canzis ali. Fazer um jugo, uma madeira atravessada, ou seja, com suas mãos ali atadas, presa, para dizer que você está debaixo do jugo do poder da Babilônia. Essa era a obediência que o Senhor estava dizendo que o povo deveria fazer, a começar do rei. Não é à toa que o Senhor diz assim, olha, no princípio do reinado do Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, faz esse jugo, põe sobre o pescoço, envia aos outros reis de outras nações. Por quê? Porque a Babilônia vai dominar sobre vocês. Como eu disse aos irmãos, já passaram-se o tempo onde a primeira deportação aconteceu. Onde Daniel foi levado cativo, né? Misael, Ananias, Azarias, o Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Foram levados. O rei Jeconias já foi levado em 597, na segunda deportação. Agora estava esperando só a entrada da Babilônia e transformar a cidade como lá em Siló, capítulo 26, que Jeremias passa a falar. Cidade devastada. Agora, vocês vão se submeter ao jugo da Babilônia. Ordena aos seus senhores, ou seja, manda essa mensagem aos senhores. Quais senhores? Os de Moabe, os filhos de Amon, de Edom. Ordena-lhes, porque assim diz o Senhor. O Senhor, versículo 5 é maravilhoso, né, queridos? O Senhor que fez tudo. Ele fez a terra, ele fez o homem, ele fez os animais que estão sobre a face da terra. Ele, com seu grande poder, com seu grande braço, ele fez isso e ele entrega a quem ele quer. Isso é poder, isso é soberania. Isso é Deus dar uma ordem
e eu e você obedecemos. O que acontece quando muitos desejos nossos não são atendidos? O que acontece com muitas pessoas que se dizem cristãs e os seus desejos não são atendidos porque esses desejos transgridem a palavra de Deus? O que muitas vezes elas fazem? Não, não é a minha interpretação isso aí. Não, isso aí é a interpretação da Igreja Batista do Dom Pedro. Não, a Bíblia não está dizendo bem isso. Não, não é bem isso. Não, vocês estão sendo radicais. Não, não é. Não tem que colocar canzil, não tem que colocar julgo, não é bem assim. É isso que aquele sacerdote estava tentando dizer para o povo. Acontece, meus irmãos, que quando nós somos confrontados com a verdade, nós temos dois caminhos a seguir: ou obedecer ou desobedecer. Não tem meio termo. Não tem obedecer mais ou menos. Obedecer mais ou menos é desobedecer. Essa é a verdade. Por isso que quando um cristão ele é confrontado diante do seu pecado, o que espera-se desse cristão? Ainda que ele sofra, ainda que ele chore, ainda que ele lamente, ele se arrepende e obedece. Isso faz um cristão. Essa é a marca de um cristão. Do contrário, quando ele se mantém rebelde, você começa a pensar: será que ele entendeu? Então precisamos deixar claro o princípio. Precisamos chegar para ele e falar assim: olha, é correia e canzil. É um jugo mesmo que vai se fazer. É, e o rei da Babilônia vai dominar porque Deus que fez todas as coisas e Deus entregou para o rei da Babilônia. Não, mas é a minha interpretação. Não, não tem outra interpretação. É o seguinte, vamos olhar um pouquinho para trás. A primeira deportação já aconteceu. A segunda deportação também já. Agora, quando o Nabucodonosor vier para cá, é o utensílio todo que vai embora. O Senhor falou. Vai ser como Siló. Ou seja, o povo está envolvido em pecado. Então vai ser tratado esse pecado. Vão passar 70 anos no cativeiro. Nada mudou. Já passaram mais de 10 anos, mas vão ser 70 anos. Se a gente for fazer a conta na calculadora, mais 60 ainda. Então não adianta achar que os utensílios não serão levados. Não adianta tentar resistir à Babilônia. Porque Deus é quem falou isso. Aí quando o cristão é confrontado com isso, ele fala: não, não, mas isso aí está muito radical, Jeremias. Muito radical. Não, não, não. Isso não. Ué, mas a Bíblia não está dizendo isso? Você concorda comigo? É, eu concordo. Mas eu não creio assim. Não, mas peraí, mas a Bíblia está dizendo. Você tem alguma outra forma de explicar essa sua atitude? Ah, é que eu não quero. Ah, então tá bom. Então você está sendo honesto agora. Então você está sendo igual a essas pessoas, você não quer obedecer. É uma escolha sua. Viva em desobediência. Mas não diga que você é alguém que quer desenvolver sua intimidade com o Senhor. Mais de uma vez o Senhor fala que aqueles profetas estavam falando mentiras. Deus não estava falando através deles. Ficou claro quanto isso. Ou seja, o povo ouviu, os sacerdotes ouviram, nós vimos lá no capítulo 26. Os profetas ouviram, e o que eles, diante da verdade, qual foi a atitude deles? Vão matar o Jeremias. Olha isso, irmão. Então o Senhor diz: eu entreguei na mão de Nabucodonosor, que ele é meu servo, eu dei todas as coisas, todas as nações vão servir a ele. Versículo 7. Vão servir ao seu filho e ao filho do seu filho. Irmãos, eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Porque o Senhor, quando a gente não entende, saiba, meu irmão ou minha irmã, o problema é nosso. Porque o Senhor explica com clareza. O que nos impede de entender? Nosso pecado. Aí, a gente está diante de uma mensagem dessa. Nós, né? Pastor, nós já estamos lá em Malaquias. Nós só fizemos ali um parênteses em Obadias, né? Em Jonas, e agora estamos olhando para Naum, né? Nesse parênteses, mas nós já estamos lá em Malaquias. Lá em Malaquias já passou a época do cativeiro. Eles já voltaram no período de Esdras, né? Já reconstruíram os muros, agora está vendo a lei com os profetas de Malaquias. Eu já estou com esse panorama na minha cabeça da cronologia, né? Porque eu tô na escola dominical, estou prestando atenção, estou aprendendo. Então você já tem isso na cabeça. Então, quando Deus diz que vai passar o filho,
do Nabucodonosor, o filho do Nabucodonosor, você sabe, realmente foi isso mesmo. Foi a dinastia, Nabucodonosor, Beltesazar, né? E aí, até que depois veio, né, o Império Persa, e aquilo tudo que nós já sabemos. Acontece que na época, Jeremias está profetizando isso com clareza para eles. É isso que vai acontecer. Se alguma nação ou reino não serviram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, não puseram o pescoço debaixo deste jugo, que eu falei que é para que todos vocês façam, versículo 8, essa nação vai ser castigada. É tão claro quanto isso. Não deis ouvidos a mentiras, irmãos, como nós gostamos de mentiras. É uma marca nossa como pecador. Parece que a mentira agrada a gente. Parece que a mentira faz bem. E nós somos o povo da verdade que nós lutamos contra essas mentiras. Uma das mentiras que estão falando, olha, não, se algo está acontecendo com você, as pessoas todas estão erradas. Você é muito bom. Você é bom. Você é o melhor de Deus. As coisas têm que correr atrás de você. Você tem que se ver melhor. Mas você precisa aumentar a sua autoestima. A questão é que você não está sendo tão reverenciado, tão adorado. Você fala, nossa, realmente eu gosto mesmo disso. Que coisa boa ouvir isso. Assim, você mesmo. As coisas não estão acontecendo para mim, né? As coisas não estão em torno de mim. Isso é uma mentira. Quando Deus converte o nosso coração, nós entendemos que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Deus está em primeiro lugar. Ele deve sempre estar em primeiro lugar. Isso é evangelho. Esse é o único evangelho. Mas as mentiras nos seduzem. As mentiras nos seduzem. Isso acontece várias vezes, em vários sentidos, né? Em menor grau até, né? Quando a gente vê as propagandas. As propagandas às vezes trabalham em cima das mentiras, né? Você toma tal coisa, você fica fortão, né? Aquela coisa toda. Aí você toma aquilo ali, não faz exercício. Aí você fala, peraí, não adiantou tanto. Por quê? Porque não é bem isso. Não é bem aquilo que acontece. Mas porque no imaginário da gente, aquilo é legal. Aquilo é joia. Porque as mentiras seduzem, as mentiras são perigosas. Por isso, quando você fala assim, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma bênção esperando por você. Olha, essa semana é a semana da vitória. Tá, mas qual vitória? Qual é a bênção? Eu não estou sendo abençoado já durante os dias que não é da semana da vitória? Como é que é? Como é que funciona? O que que é bênção? O que que é vitória? Explica, deixa mais claro, não fica subjetivo, né? Se ficar subjetivo, eu posso chegar para você hoje e falar assim, olha, tem alguém aqui no nosso meio que está sofrendo. Pastor, falou, foi eu, foi comigo. Irmãos, a gente sabe, o sofrimento faz parte da vida. Infelizmente é ruim. Agora eu posso falar uma coisa para você que é certeza. Nós servimos ao Deus de toda consolação. Isso é verdade. Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta inicia dizendo isso. O Deus de toda consolação. Então, se você está sofrendo, meu irmão, se você está sofrendo, minha irmã, saiba, Deus é o Deus de toda consolação. Vai lá em 2 Coríntios. Inicia aquela carta, começa a ler e vê como Deus cuida do seu povo no sofrimento. Vá para a primeira carta de Pedro. Peça a Deus, Senhor, me faça entender mais ainda a primeira carta de Pedro, porque a primeira carta de Pedro fala sobre sofrimento. Aí sim, meu irmão, aí eu estou sendo honesto com você. Eu não vou mentir para você. Eu não posso mentir para você. Porque o pai da mentira é Satanás. Ele é o pai da mentira. O Senhor diz: não siga esse povo que está falando mentira para vocês. Não siga. Olha só, não dê ouvido para eles. Porque, olha, os profetas, os adivinhos, os sonhadores, os agoureiros, os vossos encantadores, eles estão dizendo, eles são unânimes. Tão triste isso, você vê os profetas na mesma a mesma linha ali dos encantadores, dos sonhadores, porque eles estavam dizendo a mesma coisa. O que eles estavam dizendo? Não servireis o rei da Babilônia. Eles estavam afirmando isso, sendo que Deus falou que eles vão servir. Aí é o contraste, irmãos. Quem obedecer?
Aqueles que mentem e agradam o meu coração? Ou Deus que me diz a verdade, ainda que aquela verdade, naquele momento, eu não entenda que está agradando o meu coração? Quem eu obedeço? Quem, irmãos? Por isso, queridos, que nós estávamos tendo aquelas conversas boas, né, no domingo, né, depois do culto, do nosso almoço. Foi muito bom estar conversando com os irmãos. E a gente estava entendendo que realmente aqueles que vão servir ao Senhor são os remanescentes. Às vezes tem muitas pessoas que vão para o Evangelho com uma expectativa que não é a expectativa que elas devem ir. Elas, elas vão para a igreja com motivações que, em si, elas parecem boas, mas elas não são verdadeiras. E quando Jesus diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos, você começa a entender que são poucos. São poucos aqueles íntimos do Senhor. Louvado seja o Senhor se você está fazendo essa reflexão e chegando à conclusão de que você precisa ser mais íntimo do Senhor. Eu preciso ser mais íntimo do Senhor. Eu preciso amar mais o viver com Deus. O viver com Deus, queridos. Não só fazer coisas para Deus. O viver com Deus. Essa vida que, para mim, queridos, na minha concepção, isso é vida abundante. Vida abundante é desfrutar de um relacionamento com Deus. Se Deus é uma pessoa, ele é pessoal, né? Cristo se fez homem, dando-nos acesso ao Pai. Você começa a falar assim: peraí, eu preciso desenvolver essa intimidade com Deus. Aqui eles escolhem a não seguir o princípio dado por Deus. Não vão servir o rei da Babilônia, quando Deus foi claro e falou que vocês vão servir o rei da Babilônia. Versículo 10. Porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e livrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, versículo 12, rei de Judá, segundo todas essas palavras, e de novo o Senhor vai repetir a mesma mensagem. Queridos, não são oráculos que precisava ter aquele. Já viu aqueles filmes de enigma, né? Tem que distinguir aquele enigma e aquela coisa que fica assim, não, mas peraí, aí você junta aquela peça com aquela peça, aí parece sabe, aquela coisa, nossa, que dificuldade. Não, o Senhor volta a falar assim: olha, eu disse a Zedequias, eu falei a ele, metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e seu povo e vivereis. É isso. Tão claro quanto isso. Por que morrerias tu e teu povo à espada, à fome, da peste, como o Senhor disse, com respeito à nação que não servia ao rei da Babilônia? Por que escolher a desobediência? Se o Senhor está falando que o caminho é esse, irmãos, a porta é estreita. A porta é estreita. Ah, pastor, mas fulano cantava no culto. Ah, fulano pregava. Fulano fazia isso. Fulano fazia aquilo. Ah, fulano fazia aquilo. Não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. Irmãos, conversão tem a ver com mudança de coração, não somente de atitude. As atitudes fazem parte daquilo que aconteceu dentro. É tão interessante isso que nós nos encantamos pelo externo. Nós fazemos a mesma coisa que Samuel quando foi para ver qual dos filhos de Jessé iria ser escolhido para ser rei de Israel. Nós fazemos a mesma coisa que o Samuel. Ah, esse daqui. É esse daqui. Aí o que Deus fala para Samuel? Meu, Deus não vê aparência. Deus não vê aparência. Irmãos, o que nós fazemos, o nosso comportamento, a nossa ação diante de Deus é fruto daquilo que está acontecendo lá dentro. Chega uma hora que as ações elas não têm firmeza se elas não provêm de um coração transformado. Isso que é interessante.
E às vezes, queridos, nós vemos pessoas que o intuito é demonstrar que aconteceu alguma coisa. Mas a questão não é demonstrar, não é uma aparência, não é uma hipocrisia. É algo que aconteceu lá dentro. É uma mudança interna. O Senhor falou para Zedequias: Zedequias, vai desobedecer, vocês vão morrer. Você e o povo vai sofrer por uma desobediência. Qual que é o caminho? Coloque-se embaixo do jugo do rei da Babilônia e pronto. Acabou. Foi isso que eu mandei falar. São 70 anos de cativeiro. Não vai ser um ano a menos nem um ano a mais. Eu dei essa ordem. Quem deu essa ordem? Eu, Deus, que fiz a terra, o homem, os animais, tudo. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. O Senhor está repetindo, através aqui de Jeremias, a ordem que ele tinha dado pelo profeta Jeremias ao rei Zedequias. É mentira o que eles profetizam. É mentira. Eu não os enviei. Versículo 15 diz isso. Eles profetizam falsamente em meu nome. E eles fazem isso para o mal do povo. Olha só, queridos. Então, além deles, né? Lembra-se lá de 2 Pedro, lá dos falsos profetas, que faziam mal para eles e para muitos lá, naquele período da segunda carta de Pedro? É a mesma coisa, eles fazem mal para eles, para a própria destruição deles, e fazem mal para o povo. Eu falei para os sacerdotes, a todo esse povo, dizendo: não deis ouvidos, versículo 16, as palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: olha, eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve à Babilônia, da Babilônia. Não voltarão em breve. É mentira o que eles profetizam. Irmãos, tão claro quanto isso. É mentira, não dá ouvido para isso. Queridos, nós somos seduzidos, às vezes, muitas coisas, nos perdemos, sabe assim? A perder o foco daquilo que Deus quer. Ah, pastor, eu faço muita coisa, eu me envolvo com muita coisa, eu tô assim. Tá, mas e o foco da sua vida? O que que Deus quer de você? O que que Deus é, 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 o que que Deus te ensina como objetivo? O que que é para você? Já parou para pensar nisso, querido? O que que Deus mais quer de você? Minha resposta é: você está seguindo esse rumo de obedecer nisso que Deus mais quer que você faça? Sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente tem uma ideia meio estranha, assim, sabe? A gente vai fazendo várias coisas ao redor e não faz aquilo que Deus diz para a gente fazer. Somos confrontados a tomar certas atitudes, mas nós não tomamos. Mas, Senhor, eu estou fazendo outras coisas. Ou seja, eu não tô fazendo foco, mas outras coisas eu estou obedecendo, hein, Senhor? Então, o Senhor tica aí com ponto positivo. Isso que agrada a Deus, querido? Isso que agrada ao Senhor? O que que é prioridade? O que que é prioridade? Olha, os utensílios não vão voltar em breve. Não deis ouvidos. Servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria essa cidade em desolação. Porém, aí chega o versículo 18, 19. Desculpa, 18. Porém, se são profetas, se a palavra do Senhor está com eles, que eles orem ao Senhor, para que os utensílios que ficam na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Então, se eles são profetas, se eles estão falando a verdade, então ore ao Senhor para o Senhor mudar o desígnio dele. Agora, vocês e eu, que estamos com esse contexto do versículo 27, Deus ouviria essa oração, queridos? E por que não ouviria? Porque esses homens estão longe do Senhor. Essa é a bênção do cristão orar. Você que é íntimo do Senhor, você sabe a intimidade do Senhor para os que o temem, o Salmo 25, 14, né? Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você sabe, você conhece quem é o Deus Todo-Poderoso. Então, seus pedidos, suas motivações, elas são sondadas, porque você fala assim: peraí, eu sou filho de Deus. Um filho de Deus ora como eu estou orando?
Eu vi uma ilustração de um pastor, achei muito interessante, queridos. Ele falou assim, irmãos, nós estamos precisando fazer algo na igreja. Não sei se era uma reforma na época lá. E nós estamos precisando de dinheiro. Os irmãos entenderam? Entendi, pastor. Então eles estavam numa reunião assim, de liderança, né? Então nós estamos precisando de dinheiro e a gente precisava resolver isso, né? Ah, então tá bom, precisamos resolver isso. Só que é o seguinte, nós não temos. Então nós temos uma alternativa. Onde está o dinheiro? O dinheiro está no banco. Então vamos nos organizar e a gente assalta um banco. E lá tem o dinheiro, a gente pega o dinheiro e faz o que precisa ser feito. Qual que foi a resposta dos irmãos da liderança? Não, claro que não, pastor. Como nós vamos fazer isso? Por que não? Porque roubar é pecado, né? Porque roubar é pecado. Ou seja, você sabe isso, claro que eu estou dando um exemplo bem exagerado, mas você sabe isso porque é um princípio de Deus. Não roubarás. Não faz parte do caráter de Deus roubar. Pelo contrário, lá em Efésios diz que você tem que trabalhar e dar, né? E não roubar. Então, se você sabe que é um princípio de Deus, você não pratica. Então, eu quero tratar dessa ilustração tão exagerada para a gente pensar, se nós sabemos que isso não é a vontade de Deus, por que eu oro? Para mudar a vontade de Deus? É isso? Para que Deus estabeleça um outro princípio para que eu seja beneficiado? Quem é íntimo do Senhor não vai orar para Deus voltar brevemente aos utensílios. Não vai orar por isso. Por quê? Porque se Deus falou para colocar o canzil porque vai ser 70 anos, então vão ser 70 anos. E pronto, acabou. E vai ser assim. Aí, o texto continua dizendo, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas do mar, dos suportes, dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, ou seja, lembra da primeira deportação, segunda deportação? Quando deportou Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, na segunda deportação, o rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém, para a Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Ou seja, não vai voltar em breve. E esses utensílios que ficaram, que não foram levados lá com Jeconias, quando ele foi ou seja, Deus está dizendo, quando eles não foram levados na segunda deportação, por exemplo, né? Eles vão ser levados, todos eles. E lembrando, por que eram levados os utensílios? Toda vez que uma nação era dominada, eles pegavam os deuses daquelas nações e levavam para o seu templo aquelas imagens. Era um sinal de dominação. O rei, o Deus da nação que dominou é mais poderoso que aqueles deuses daquela outra nação. Só que em Jerusalém não tinha imagens de deuses. O que tinha? Os utensílios que usava para fazer o sacrifício. As bacias, né? E todos aqueles utensílios citados ali, as colunas do mar, né? Aquelas tigelas grandes. Então, o que eles faziam? Para dizer, né, que eles estavam dominando, pegavam todos aqueles utensílios e levavam para a Babilônia. O que Deus está falando? Eles vão levar. Eles vão levar todos os utensílios para lá. Até o tempo que eu determinar. Até o tempo que eu atentei para que ficasse lá na Babilônia. E vai ser assim. O que os íntimos do Senhor farão? Obedecer. Ponto. É assim, pastor? É assim. É assim. Então, eu posso escolher desobedecer? Como cristão, não tem essa possibilidade, né? Porque o seu desejo deve ser obedecer. Mas, quando você é confrontado com seus princípios, faça uma avaliação. Seus princípios não. Você é confrontado com as suas vontades, porque o princípio você já tem, que é o princípio da palavra de Deus. Quando você é confrontado com aquilo que você gosta, aquilo que você acha legal, aquilo que você acha, até que é joia. Não é o ideal, mas bom, né? Quando Deus fala, não, não, não. 70 anos de cativeiro, os utensílios vão ser levados. Aqueles que ficaram, não pense que os outros vão voltar em breve. Não vão. Esses outros vão ser levados também. O que aconteceu em 586, queridos? Todos foram levados. A cidade foi destruída. Os muros foram queimados juntamente com as portas. Os muros foram derribados e as portas queimadas.
Não foi isso que aconteceu? Eles não ficaram 70 anos? Quando eles voltaram, não voltaram de maneira miraculosa, milagrosa, com o Ciro decretando que eles voltassem? Por quê, queridos? Porque Deus tem o poder sobre todas as coisas. É esse Deus que você vai orar daqui a pouco. É esse Deus que você vai pedir para ele, Senhor, converta o coração de tal pessoa. Esse Deus tem poder para quebrar esse coração, sim ou não? Você crê nisso? Essa é uma pergunta importante. Deus tem o poder para mudar essa situação que você está vivendo? Deus tem o poder para mudar o universo, porque Ele tem o controle de todas as coisas? Você crê nisso? A questão é o quanto você é íntimo do Senhor para saber que conversão é algo que agrada ao Senhor. Uma vida de paz é o que o Senhor deseja para nós, ainda que nós tenhamos perseguições e lutas. Quanto você entende que o Senhor está no controle de todas as coisas e de repente Ele não muda determinadas situações? Nós não entendemos por quê, mas Deus quer nos ensinar. E quantas das situações eu estou sendo obediente ou não? Aí você e eu precisamos confessar esse nosso pecado. Quanto disso você está vivendo? Pastor, nenhuma dessas perguntas eu posso responder para o senhor com certeza. Talvez você está com problema de intimidade com o Senhor. Então precisa ser íntimo dele. Os sacerdotes não eram íntimos do Senhor. Então quando o Senhor diz, eles que orem. Eles estão falando a verdade? Então que orem. Mas são mentirosos. Mentirosos não vão obedecer a Deus. Mentirosos não vão obedecer a Deus. Mentirosos não vão seguir a Deus. Agora você não, meu irmão. Você não, minha irmã. Você é filho e filha de Deus. Você precisa desenvolver esse relacionamento de intimidade. Por isso, irmãos, quando nós pensamos em orar, quando nós oramos, nós falamos, espera aí, eu estou falando com o Rei dos Reis. Estou falando com aquele que criou todas as coisas. Eu estou abrindo o meu coração para aquele que já conhece o meu coração, mas quando eu falo, ele ouve, ele vê, ele atende. Isso é orar. Eu desejo que eu e você, a cada dia, sejamos mais íntimos do Senhor. Obedeça, meu irmão. Ainda que, mas pastor, mas isso é contra o meu desejo, isso é contra a minha vontade. Pois é, essa sua vontade, talvez, está bem contrário daquilo que Deus estabeleceu. Então não siga a sua vontade. Não vá nessa ideia do mundo, vou seguir meu coração. Não siga seu coração é enganoso. Não faça isso. Siga a palavra de Deus. Íntimos do Senhor. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de podermos orar, de podermos meditar, de podermos falar com o Senhor. E sabemos que o Senhor é o Deus que controla todas as coisas. Pai, não queremos ser mentirosos, não queremos ser enganadores, nós queremos ser fiéis. Nós queremos obedecer ao princípio do Senhor. Se o Senhor disse, Pai, ainda que contrarie os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa vontade, nós vamos obedecer. Nós vamos seguir a oração do Pai Nosso, Senhor Deus, que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na nossa vida, Senhor. Pai, restaure a nossa vida de intimidade com o Senhor. Encoraje, Senhor Deus, a cada um de nós a sermos mais íntimos do Senhor, a desenvolvermos essa vida de oração que deseja estar com o Senhor. Não simplesmente, Senhor Deus, pedir e querer que o Senhor faça coisa. Nós queremos desenvolver esse relacionamento de filho e de filhos para com o Pai. Ajuda-nos, Senhor. Mova o nosso coração. Nós te pedimos, Senhor Deus. Em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão João.